Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai falar sobre distância entre uma reta e um plano. Então, quando a gente tem uma reta R e um plano ômega, a gente considera a distância entre esses objetos olhando para os diferentes pontos que estão neles, criando vetores a partir daí, conectando esses pontos e olhando para a norma. Então, de todas as possibilidades de pontos, ou seja, de todos esses tamanhos que a gente consegue obter, a gente pega o mínimo. Então, vai ser o mínimo das normas de PQ em que P pertence a R e Q pertence a ômega. Então, a gente tem algumas situações. Por exemplo, se a reta estiver contida em ômega, esse símbolo aqui é de contida. Então, a distância entre a reta e ômega, os pontos aqui da reta são todos pertencentes a ômega também. Então, pega um pontinho P aqui, no fundo isso vai ser a distância do P a próprio P, que é zero, né? Então, essa distância é zero. Quando a reta é concorrente ao plano, então tem vários pontos da reta que não estão em ômega, tem várias possibilidades. A questão é, a gente sempre pega o ponto que realiza a menor distância, então vai ser exatamente esse ponto P aqui, ó, onde ocorre a interseção. E, de novo, a distância entre R e ômega é zero. Resta-nos verificar a distância de uma reta que é paralela e não contida em um plano. Então, vamos observar aqui, olha, a distância dessa reta até um plano é o tamanho de um segmento ortogonal à reta e ao plano, simultaneamente, né? Então, daqui, se a gente pegar um ponto qualquer da reta, um ponto P qualquer da reta, a distância da reta ao plano vai coincidir com a distância do ponto P, pertencente à reta, ao plano. Então, novamente, a gente cai no caso de distância de ponto a plano. E a relação de distância de ponto a plano é o seguinte: a gente tem que conhecer o vetor normal ao plano, temos que também conhecer um ponto do plano, e aí a fórmula fica o módulo de QP, produto escalar com vetor normal ao plano, dividido pela norma do vetor normal ao plano. Então, a gente não está deduzindo a fórmula de novo, porque a gente já deduziu para a distância de ponto a plano. Então, a gente percebeu que cai nesse caso também, né, Jane? Nesse exemplo, a gente precisa calcular a distância do plano ômega até a reta R. Só lembrando, as posições relativas possíveis entre eles. A reta ela pode ser paralela ao plano, estando contida ou não, ou a reta intercepta o plano no único ponto. Se a reta for paralela ao plano, a gente sabe que o vetor diretor da reta tem que ser ortogonal ao vetor normal do plano. Então, vamos ver se esse é o caso. O vetor normal aqui do plano, ele é 7, menos 1 e 4. 7, menos 1 e 4. O vetor diretor da reta, ele é 1, 3 e menos 1. 1, 3 e menos 1. Então, a gente faz o produto escalar entre eles. Então, n escalar v vai ser 7 menos 3 menos 4, que é zero. Então, daqui a gente tira que o vetor normal é ortogonal ao vetor diretor da reta. E, como está escrito aqui em cima, a reta, então, é paralela ao plano. Se ela está contida ou não, ainda não sabemos. Só pela própria fórmula de distância, a gente vai conseguir determinar isso. Então, a gente precisa de um ponto P que pertence à reta R. Então, 1, 2 e 0, fazendo t igual a zero, né? Então, esse pertence à reta. E a gente pode pegar um ponto Q que pertence ao plano. Aqui a gente pode fazer 0 no x, 0 no z e colocar 3 em y. Aí a gente obtém um ponto que está em ômega. A gente também vai precisar do vetor QP, ou do PQ, tanto faz. Então, QP é P menos Q, vai dar 1, menos 1 e 0. A fórmula é a distância da reta ao plano, ela vai ser o módulo de QP escalar n dividido pela norma de n.
Então, a gente fica com QP escalar n vai dar 7 mais 1 mais zero. E a norma de n é raiz quadrada de 49 mais 1 mais 16. Então, isso dá 8 dividido por raiz de 50,66. Então, a distância aqui é 8 sobre raiz de 66. E daí a gente conclui que a reta é paralela ao plano, mas não está contida nele.